A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Tudo bem com vocês? O meu nome é Tiago e seja bem-vindo ao canal Bíblia Verso. E o tema que eu quero tratar hoje, na verdade, é a segunda parte da série de vídeos onde eu trato da decadência da humanidade. Então, esse vídeo é a parte 2 desse tema, né? Como de costume, eu vou ler alguns versículos bíblicos e dar meu parecer. Eu vou focar um pouco esse vídeo na história de Caim, né? Mais do que Abel, porque Abel praticamente passou rápido, né? Digamos assim, a gente vai entender isso no decorrer do vídeo. Ele não durou muito tempo, né? E por isso não vou me aprofundar tanto em Abel, mas vou me aprofundar em Caim, né? E Caim, ele espelha muito bem a sociedade, não só do seu tempo, da qual a sociedade que se originou de Caim, mas também espelha muito bem essa sociedade que vivemos hoje, né? O comportamento do ser humano nos dias de hoje. Então, vamos lá, sem mais demora. Eu vou tratar desse assunto, né, da decadência da humanidade, agora através da pessoa de Caim, usando alguns tópicos, né? Eu vou ler aqui alguns tópicos, ler alguns versículos e dar meu parecer. Pois bem, começamos com o livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 1 ao 2, que diz assim: E conhecendo Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador da terra. Dessa passagem aqui que eu acabei de ler com vocês, eu quero destacar 3 pontos. O primeiro, primeira relação sexual da humanidade. Adão e Eva começam a cumprir o mandato cultural, povoar e governar a terra. Então, Deus no início, lá no comecinho de Gênesis, mais ou menos ali no capítulo, entre o capítulo 1 e 2, Deus tinha dado um mandato, né, uma ordem carregada de uma bênção, né, que é a multiplicação da espécie humana, né? Multiplicai-vos e enchei a terra, né? Essa mesma bênção que Deus deu para os animais também, né, para os seres vivos. Pois bem, e aqui Adão e Eva começam a cumprir esse mandato, né? E isso já aconteceu depois da queda de Adão e Eva, cujo já tratei no primeiro vídeo dessa série, né? A decadência da humanidade. Se você quiser assistir, vou deixar o link na descrição para você pegar a sequência corretinha e ficar por dentro de todo o assunto. Então, o primeiro ponto, como eu disse, Adão e Eva cumprem o mandato cultural, têm a sua primeira relação sexual, cujo nasce dessa relação o primeiro filho, né, deles, que é Caim. E também, logo um pouco depois, né, nasce também o irmão de Caim, Abel. O segundo ponto, Caim era agricultor. Ele herdou a profissão do pai, porque o pai, Adão, né, foi colocado por Deus no jardim do Éden para lavrar a terra, né, serviço de agricultura, plantação, colheita, enfim. E Caim, por seu primogênito, seguiu também as pisadas do seu pai, Adão. Né, também exerceu esse ofício, isso já fora do paraíso, já fora do Éden, na terra comum, digamos assim, onde já estava reinando a influência do pecado, né, a influência do diabo. Mas Caim seguiu, né, aí na sua profissão de agricultor. Porém, Abel, que é o terceiro ponto, se tornou pastor de ovelhas, né? É a primeira, melhor dizendo, é a segunda profissão, né? Porque a primeira foi lavrador e a segunda pastor de ovelhas, né? Então, Abel, pecuário, né? Cuidava da questão pecuária, apacentava as suas ovelhas, né? Criava as suas ovelhas, como a segunda profissão a existir no mundo desde então. Pois bem, por enquanto, tá tudo correndo bem aqui, né? Nada de anormal. Só que os efeitos da decadência começam a aparecer de novo, né? Os efeitos da decadência começam a prosperar no mundo que se tornou um mundo caído por conta da humanidade caída, né? É como diz Paulo lá em Romanos, né, que a criação geme até agora, né, esperando a libertação que virá da parte do Senhor, né, a restauração que Deus vai provocar. Vou deixar a referência aí na caixa de diálogo. Pois bem, em Gênesis, capítulo 4, versículo 3 ao 5, diz assim: E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e não... melhor dizendo, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente. E descaiu-lhe o semblante. Então, essa passagem que eu acabei de ler, eu quero destacar 4 pontos. O primeiro, os efeitos noéticos do pecado começam a despertar em Caim. Não trouxe o melhor da terra para Deus. E isso reflete o quê? Nessa atitude de Caim: incredulidade, desleixo e falta de respeito para com Deus. Então, o motivo pelo qual Deus não atentou para a oferta de Caim não foi o que ele trouxe em si, mas o que ele trouxe demonstrou que ele não estava preocupado em honrar a Deus devidamente. Demonstrou incredulidade. Praticamente, ele pegou o que tinha e deu para Deus. Ele olhou lá na plantação dele, pegou o que estava ali e deu. Ele não teve o cuidado de pegar os melhores frutos, as primícias, como fez seu irmão, que eu vou entrar aqui no segundo ponto. Mas no primeiro ponto é isso, ele trouxe uma oferta que refletia o que já estava no seu coração em relação a Deus, né? O sentimento dele, a mentalidade dele em relação a Deus. Por isso Deus não atentou à oferta de Caim, né? E o próprio fato de ele ficar irado, como diz o texto, mostra realmente que já tinha alguma coisa errada com Caim. Já tinha algo errado nele, se manifestando nele, que ele havia herdado dos seus pais, né? Adão e Eva. Os efeitos noéticos do pecado. Toda vez que eu uso esse termo noético, estou me referindo ao efeito maléfico que o pecado causa na mente da pessoa, na mente do ser humano. E a ira que Caim sentiu, que também tinha de inveja do seu irmão, porque o seu irmão foi aceito e a sua oferta foi também aceita, revelava os efeitos malignos que o pecado estava provocando, né? Ele estava cada vez mais se parecendo com o diabo, né? Começou nessa ira, porque não foi aceito por Deus, por culpa dele mesmo, já que ele trouxe o que tinha da terra, não se preocupou em pegar os primeiros frutos e os melhores, ao contrário do seu irmão, que eu trato aqui no segundo ponto, Abel. Trouxe as melhores crias do seu rebanho com a sua gordura para Deus. Isso demonstrou que refletiu o que da parte de Abel? Fé, zelo e respeito. Ele provavelmente pensou que não poderia dar a Deus qualquer coisa,
Porque ele sabia quem era Deus. Caim também sabia. Só que a sua atitude mostrou que ele não se importava. Diferente de Abel, que sabia quem era Deus. E a importância que ele tinha que trazer o melhor para esse Deus. Porque o fato de ele trazer as primícias do seu rebanho, das suas ovelhas, mostra que ele entende que tudo vem de Deus e tudo pertence a Deus. E quando ele está devolvendo, ele está reconhecendo isso, que o que ele tem veio de Deus. Essa é a ideia de dar a primícia, né? De reconhecer que Deus é dono da vida, que é dono de todas as coisas, mas que tem prazer em partilhar esses dons, essas dádivas com as suas criaturas, especialmente com o ser humano. E Caim entendeu isso refletiu a fé de Caim em Deus, de saber quem Deus é e o que Deus merecia receber o melhor. E também o zelo dele, o cuidado dele escolher as primícias, o melhor do seu rebanho, as primeiras crias do seu rebanho, a gordura, que era um item muito valioso, né, que dava sabor para a carne, e era um item muito valioso até para fazer outras coisas com a gordura, né, cosméticos, enfim, uma variedade de coisas. Era um item muito valioso, talvez até hoje ainda é, né. E Abel deu o melhor para Deus. E por isso mostrou a intenção do seu coração, que ele queria fazer o melhor para Deus. Por isso Deus aceitou Abel e também a sua oferta. Porque para Deus não basta a pessoa dar alguma coisa para ele. A pessoa que dá algo para Deus, para homenageá-lo, tem que demonstrar isso, sim, com as suas ações, mas suas ações vai refletir suas intenções. Suas intenções têm que ser boas para com Deus. Tem que ser intenções genuínas, né, de interesse, de zelo, de respeito, de consideração para com Deus, que é o doador da vida. O terceiro ponto, para Deus, a intenção vale mais que as ofertas e sacrifícios. Então a intenção de Abel era superior à intenção de Caim. E por isso Deus fez essa diferença, por causa das suas intenções, o que tinha no seu coração, que refletiu nas ofertas que eles contribuíram para com Deus. Quarto ponto, os efeitos noéticos do pecado se manifestam em Caim, como eu disse aqui, né, o ódio que ele sentiu ali por ter sido rejeitado por Deus e sua oferta ter sido rejeitada, e ao mesmo tempo a raiva e, consequentemente, a inveja que ele sentiu do irmão dele de ter sido aceito por Deus, o irmão Abel, né, o irmão dele, ter sido aceito por Deus no processo, né. Pois bem, agora em Gênesis, capítulo 4, versículo 6 ao 7, diz assim: E o Senhor disse a Caim, por que tirastes? E por que descaiu teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Isso aqui é Deus falando com Caim, né? E dois pontos que eu quero destacar disso que Deus disse a Caim. Primeiro, Deus avisa Caim do poder e das consequências de deixar o pecado dominar e a responsabilidade de não pecar. Então duas coisas Deus destaca aqui para Caim. Para ele tomar cuidado, Caim, cuidado, essa sua ira, que está criando raízes no seu coração, essa amargura, esse sentimento, vai levar você a fazer coisas que mais tarde você vai se arrepender, só que vai trazer consequências ruins. Então, o pecado, você não pode deixar o pecado te dominar, Caim. Você tem que dominar o pecado, porque se você deixar o pecado dominá-lo, você vai acabar fazendo algo pior. E do que você não vai poder mais voltar atrás, você não vai poder mais mudar e vai sofrer consequências graves. E outra coisa, né? Aqui Deus começa a mostrar mais claramente que é nossa responsabilidade resistir ao pecado. Porque Caim foi alertado disso. É sua responsabilidade, Caim. Apesar do pecado estar querendo te dominar, é sua responsabilidade dominar o pecado e não deixar ele florescer no seu coração, né? Mas como a gente vai ver mais pra frente, a gente sabe que Caim não deu ouvido para Deus, né? Isso só revelava também outro detalhe importante. Tome como terceiro ponto, que eu não acrescentei aqui no meu esbocinho, mas tome como terceiro ponto, o fato de Caim não dar ouvidos para Deus já era uma consequência do pecado que já estava atuando na vida dele, né? Que já estava dominando a mente dele. O efeito noético do pecado, de não ouvir o que Deus falara. Foi o que aconteceu com Adão e Eva no princípio, né? Deus falou para eles não comer do fruto, mas induzido pela serpente, convencido pela serpente, eles desobedeceram e comeram. Não deram ouvido à voz de Deus, ao mandamento de Deus, mas preferiram ouvir a serpente e desobedecer à vontade de Deus. E Caim aqui estava sendo advertido, antes de ele cometer a fatalidade que eu vou tratar mais um pouquinho na frente, contra seu irmão, ele já estava sendo avisado. E Deus estava responsabilizando. Geralmente, quando Deus dá um mandamento pra gente cumprir, é porque ele sabe que a gente vai fazer justamente o contrário. Essa aqui é a realidade. Para isso existem os mandamentos, para mostrar pra gente o quão pecaminoso nós somos. Paulo tratou muito disso nas suas cartas, né? Que o mandamento em si ele não tem poder de fazer a pessoa não pecar. Às vezes, para falar a verdade, como Paulo até mesmo disse, tem o poder até de amplificar, de aumentar essa vontade de cometer pecados. Porque isso foi dado lá no Éden, né? Foi potencializado através da atitude de Adão e Eva de ter comido fruto com base na desobediência. Então a lei acaba sendo, na verdade, em vez de ser um meio para refrear o pecado, ela acaba instigando mais o pecado na pessoa. Então a lei ela não tem poder, o único poder que a lei tem, de fato, é de levar o homem à morte, de condenar, de apontar o erro do homem e dizer que ele vai morrer por causa desse erro. Essa é a função da lei, é mostrar os erros e não salvar, e muito menos refrear, porque lei não refreia nada, né? Mas a graça de Cristo, a operação do Espírito Santo dentro do indivíduo, faz com que o homem volte a querer obedecer a Deus, a se sujeitar a Deus, a querer agradar a Deus. Mas esse é assunto para outro tema, né? Eu vou tratar dentro da cristologia e também da pneumatologia, né? Estudo do Espírito Santo, né? Eu creio que é o termo que usa, né? Para tratar do Espírito Santo. Enfim, quando eu for tratar de Cristo e do Espírito Santo em vídeos futuros. Por hora, vamos nos focar aqui em Caim. Pois bem, o segundo ponto desse texto que eu tinha acabado de ler também é a primeira aparição da palavra pecado, né? Justamente no contexto de uma situação em que Caim já estava sendo dominado pelo pecado, aparece essa palavra, pecado. O que é pecado? A Bíblia, resumidamente, né? Eu vou até deixar o versículo em que realmente a definição de pecado fica mais clara. Eu vou deixar na caixa de diálogo esse versículo, é que o pecado é nada mais, nada menos do que a transgressão da lei, né? É a transgressão da lei. Isso que seria o pecado. O que é transgredir a lei? É simplesmente não fazer a vontade de Deus. É simplesmente não praticar aquilo que Deus ordenou que se praticasse. É desobedecer a Deus, como fez Adão e Eva no princípio, e como vai fazer Caim, como a gente vai ver mais à frente. Em Gênesis, capítulo 4, versículo 8 ao 9, diz: E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Olha só que desaforado Caim aqui, né? Isso você vê o comportamento, o gênio do Caim. Olha que gênio, como eu posso dizer a palavra? Até me fugiu a palavra. Vai descrever essa atitude de Caim em relação a Deus. Esse gênio agressivo, violento,
sabe, um gênio de demonstrando mau caráter, mau índole. Olha só os efeitos que o pecado estava causando dentro de Caim, estava destruindo Caim por dentro, destruindo a sua natureza humana, corrompendo cada vez mais a sua natureza humana. Olha só os efeitos noéticos do pecado, né? De modo que a Bíblia ensina, né, que a gente é condenado pelos pecados de Caim, ou pelos pecados de Adão e Eva, mas também somos condenados pelos nossos próprios pecados. Ou seja, os efeitos, a capacidade de pecar que Caim recebera dos seus pais, estava tão forte nele, tão evidente nele, que ele não escondia a sua forma afrontosa de se relacionar com Deus. O relacionamento de Caim para com Deus era afrontoso, era agressivo. E a gente observa da parte do Senhor a tranquilidade e a paciência para lidar com esse comportamento abusivo de Caim, esse comportamento até blasfemo de Caim. É interessante como Deus se dirige a ele, né? Não tecendo condenações assim, logo de cara, a cada palavra que Caim lançava contra Deus, né? Mas Deus foi levando ele, né? Aí a gente vê como Deus é maravilhoso e misericordioso, né? Claro que seria justo se Deus fulminasse ele na hora pelas essas palavras, também não seria nada injusto, Deus continuaria sendo maravilhoso e glorioso, né? Mas eu quero destacar aqui 4 pontos desse texto que eu acabei de ler. O primeiro assassinato. Caim mata seu irmão ao invés de protegê-lo. Então, a gente vê aqui o rompimento da fraternidade humana. E a gente começa a observar que a morte entre os seres humanos, um matando o outro, seria algo corriqueiro, infelizmente, né? E já começou por Caim e Abel, né? A fraternidade é quebrada, a partir daquele momento a sociedade ia ser banhada em sangue, né? Como até hoje é, com assassinatos, com mortes, baseados em motivos egoístas, baseados em inveja, baseados em ânsia pelo poder, baseados em riqueza, né, financeira, baseado até mesmo em sentimentos negativos como ciúme, como inveja, como cobiça, como desejo pelo proibido. Tudo isso ia ser motivo para provocar mortes, né? Ia ser motivos para lançar a morte sobre a sociedade e assim dando um verdadeiro banquete para o diabo, né? Porque como eu já tratei em vídeos anteriores, inclusive dessa série, no primeiro vídeo dessa série e no primeiro vídeo sobre a queda da humanidade, de que o diabo passaria a se alimentar do pó da terra como um castigo. Ou seja, esse pó da terra não é areia, e sim a morte do ser humano. Ele se alimentaria da morte humana. E dos seus agentes, né? Daquilo que provoca a morte. Ele se alimentaria daquilo. E o Caim começou, deu um verdadeiro banquete logo de cara para Satanás ao assassinar seu irmão. Foi o primeiro assassinato da história da humanidade, né? O segundo ponto, efeitos noéticos do pecado. Ódio, egoísmo e inveja em Caim. Então, a gente, como eu já tratei aqui, a gente pode observar todos esses sentimentos ruins claramente refletidos nas ações de Caim, nas palavras de Caim, nas atitudes de Caim, né? E o terceiro ponto, Caim alimenta a serpente com a morte, como eu já falei aqui, né? Caim acabou dando aquilo que o diabo quer, morte. Quanto mais morte pro diabo, melhor, né? A morte para ele é um verdadeiro banquete, né? A comida favorita do diabo, a morte, né? Então, é complicado o que a humanidade começou a decair, né? Complicado assim, né? Porque esses efeitos ruins do pecado, da decadência da humanidade, até hoje a gente pode ver. Embora Cristo esteja novamente recuperando a humanidade, né? Tirando as coisas ruins que não prestam, derrotando seus inimigos e estabelecendo seu reino através daqueles que acreditam, daqueles que ele mesmo transformou e mudou o seu caráter pecaminoso para um caráter de justiça, né, de fazer a vontade de Deus. Mas, como eu disse, é assunto para outro vídeo. Mas o que eu quero destacar é isso, a decadência da humanidade. Cada vez mais em Caim a gente pode observar o mesmo comportamento que a gente vê em Caim, a gente vê na humanidade de forma geral, não é mesmo? Em muitas pessoas. Quarto ponto, Caim mente e afronta Deus. Efeito noético do pecado, mentira e afronta. Como eu disse, né, ele foi muito impertinente, blasfêmio, desrespeitoso para com Deus, ao falar que não é guardador do irmão dele, que o irmão dele não era problema dele. Quer dizer, ele mata o irmão dele e ainda diz que o Caim não é problema dele, né? E a gente observa aqui que Deus, na sua paciência, né, pergunta pra Caim, onde está seu irmão, Caim? E ele falou, não sou guardador. E Caim fala, né? Não sou guardador do meu irmão, o que ele tá fazendo, eu não sei. E a gente vê aqui o rompimento da fraternidade. Caim deveria proteger seu irmão caçula, né? Seu irmão mais novo. Não, muito pelo contrário. Ele matou seu irmão. E Abel, que poderia procurar refúgio e proteção do seu irmão mais velho, acabou encontrando a morte, né? Da pior maneira possível, né? E tudo porque Deus se agradou mais das atitudes de Abel e do que estava no seu coração do que as atitudes de Caim. E o que estava no seu coração, que a gente vê o porquê, cada vez mais a gente vê o porquê Deus rejeitou ele, porque a gente vê no comportamento dele o que está no coração de Caim, não é mesmo? Em Gênesis, capítulo 4, versículo 10 ao 12, diz assim: E disse Deus, que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então, 3 pontos que eu quero destacar desse texto que eu acabei de ler é o seguinte. Caim, primeiro ponto, Caim, o primeiro filho do maligno, pois alimentou a serpente com a morte do seu irmão, né? Aqui Deus fala que o sangue do irmão dele começou a clamar a ele. A terra já estava contaminada. Ela bebeu pela primeira vez o sangue humano, né? Confirmando aquela sentença lá atrás de Deus, né? De que o homem voltaria pro pó, né? E começou Caim. Foi a primeira pessoa a morrer da humanidade, foi Caim. A primeira pessoa que teve o seu sangue derramado. A primeira pessoa que foi devorada pelo sol, digamos assim, né? E seu corpo foi recebido pelo sol, pelo pó, voltou ao pó. Foi Abel. E Caim, por outro lado, se tornou como o verdadeiro filho do maligno. Porque Jesus fala na carta, melhor dizendo, no Evangelho de João, que o diabo é homicida desde o princípio. Ele que fomentou a morte desde o princípio. Desde o princípio, o diabo fomenta a morte. E aqueles que praticam a morte, assassinando pessoas, não só fisicamente, mas também com as suas atitudes, privando essas pessoas do direito à vida, elas são filhas do maligno, consequentemente. Porque elas têm a mesma filosofia, o mesmo pensamento e a mesma fome do diabo pela morte, pelo sofrimento alheio, né? Para que se beneficie no processo. Segundo ponto, Caim contaminou a terra com sangue e a carne do seu irmão. Então, a partir daquele momento, a terra estava contaminada com a morte também, né? E por isso, Deus deu algumas sentenças, que é o terceiro ponto, né? Primeiro, a terra ia se opor ao trabalho de Caim. Então, aquilo que Deus tinha falado para Adão lá atrás, de que a terra produziria espinhos e abrolhos e ervas daninhas,
como uma demonstração de oposição a Adão em lavrar a terra, tornando assim o trabalho de Adão mais cansativo, mais doloroso para se obter o necessário para a sua subsistência, aqui foi amplificado pela ação de Caim, porque quando a terra bebeu sangue, aí que a natureza aumentou mais ainda a sua oposição. E como eu disse na primeira parte dessa série, né, esses cataclismas, né, esses desastres naturais que ocorrem na natureza, na criação, ataque de animais ao homem, né, até secas que a gente vê por aí, enchentes em outros lugares, terremotos, tempestades, furacões, vulcões, e até mesmo cataclismas espaciais, como quedas de meteoros, como explosões de estrelas, como destruições aí de galáxias inteiras, por incrível que pareça, começou aqui na Terra por causa do pecado do homem. E a própria natureza entrou meio que em colapso, a criação entrou em colapso, em sofrimento, como Paulo mesmo diz, né, que a criação geme por causa do colapso que ela sente nela mesma, pela conduta dos homens caídos, né, pela conduta da humanidade decaída. E a decadência da humanidade só está aumentando, né. Aqui, nesse vídeo que eu estou tratando da vida de Caim, a gente vê o grau. E essa sociedade que viveu antes do dilúvio, né, a gente vai tratar isso até o dia do dilúvio, essa série de vídeo pretende seguir até o dia do dilúvio, que foi o dia que Deus exerceu o julgamento por meio de um dilúvio para destruir o mal que já tinha corrompido praticamente toda a criação, toda a natureza, toda a humanidade, exceto uma família que mais na frente vamos tratar. Mas por enquanto, nos detemos em Caim, né? Por enquanto. O outro castigo que Deus deu para Caim foi falta de sossego e paz em qualquer lugar que ele fosse na terra, né? O próprio Caim, Deus falou para ele, você vai andar como um vagabundo, né? Vagabundo no sentido de não ter um lugar para descansar, não ter um lugar de paz, um lugar de segurança, que lhe proporciona segurança e proteção. Ele ia se sentir com medo de morrer. E depois o próprio Caim vai falar disso, eu vou ler mais na frente, né? Depois que eu terminar esses pontos aqui. Mas a gente observa que Caim ia não ter sossego, essa é a realidade, ia ter inquietação, e também por conta da natureza estar se opondo e tendo dificuldade até de tirar os frutos da terra para sua sobrevivência, ele ia ter que ficar migrando de um lugar para outro, né? Mas enfim, a falta de sossego e paz em qualquer lugar que ele fosse na terra. Isso foi a segunda sentença, né? E o quarto ponto, eu tinha falado 3, mas são 4. Efeitos noéticos do pecado, há mais um efeito noético aqui. Medo, perturbação, paranoia e desequilíbrio emocional. Era o que Caim ia começar a sentir. E isso, evidentemente, passou por todos os descendentes da humanidade, claro. Mesmo que a linhagem, digamos assim, de Caim tenha sido destruída no dilúvio, como boa parte da linhagem ali de Sete, né, que foi o terceiro filho de Adão e Eva, que depois eu vou tratar dele mais pra frente também, só sobrou mesmo da linhagem de Sete, só a família de Noé, porque até a própria linhagem de Sete, né, que seria a linhagem, digamos assim, que estava preservando ali a esperança da salvação da humanidade, só sobrou mesmo a família de Noé, que também é tema para o próximo vídeo dessa série de vídeo que eu tô fazendo. Então, Caim tinha medo, Caim era perturbado, Caim era paranoico, e Caim era desequilibrado emocionalmente. Bom, Gênesis capítulo 4, versículo 13 ao 14 diz assim: Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que eu a possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Olha só que irônico, né? 2 pontos que eu quero destacar desse texto. Primeiro, mais incredulidade. Caim não acredita no perdão divino. O próprio Caim aqui já estava se digamos assim, flagelando, né? Deus tinha falado que ele ia ter dificuldade, sim, que ele ia ter inquietação e que ele ia sofrer para poder tirar seu sustento da terra, né? Do trabalho, ia ter que trabalhar duro, que nem seu pai, Adão. Mas ele aqui já começa a falar, né? Meu pecado não tem perdão, né? Ele começa meio que a admitir isso, e Deus não falou isso, né? Mas ele começa a falar isso. Meu pecado não tem perdão. Confia no quê? O que faltou para Caim aqui? Faltou aquilo que ele já não tinha desde o começo, confiança em Deus. Não tinha respeito por Deus, não tinha fé em Deus, era incrédulo. Então, normalmente, essa seria a consequência mesmo. A resposta dele é só uma consequência daquilo que ele já vinha sendo desde o começo. Desde que ele foi rejeitado por Deus e sua oferta foi rejeitada até aqui, isso é só uma consequência. Falta de fé, falta de confiança no amor divino, falta de confiança no perdão que ele podia obter de Deus. Ele podia ter feito justamente ao contrário. Ele podia ter chegado para o Senhor, né? Falar: Senhor, eu sei que eu errei, eu cometi um maior crime até aqui, mas eu peço que o Senhor me perdoe. Mas uma pessoa incrédula jamais vai fazer isso, né? Primeiro, não vai confessar, e segundo, também não vai pedir perdão. Mas vai se vitimizar, né? Como ele fez. Meu pecado não tem perdão. Foi mais um vitimismo do que realmente uma aceitação da culpa dele. Essa que foi a realidade, né? Mas não é assim que funcionam as coisas com Deus. E o segundo ponto é a ironia de Caim. Medo de morrer, né? E depois ele ficou com medo de morrer, porque ele falou pra Deus: agora o Senhor me expulsa da sua presença, as pessoas vão querer me matar. E quando a gente fala de pessoas, né, a humanidade não estava tão povoada assim ainda, né, porque ainda não, aqui até esse ponto não tem notícias dos outros filhos de Adão e Eva. Eles tiveram mais filhos além desses 3 aqui, né, que é Caim, Abel e Sete, né. Ele teve filhos e filhas. O texto bíblico mais pra frente, eu vou deixar até a referência aí na caixa de diálogo, que eles teve outros filhos. Adão e Eva tiveram outros filhos. E essas pessoas que provavelmente poderiam matar ele, segundo a Caim, poderiam ser seus próprios sobrinhos, seus primos, que poderiam matar Caim. Na verdade, é primo. Acho que primo não, né. Sobrinhos mesmo, seus próprios sobrinhos, e até mesmo seus próprios filhos, seus descendentes, poderia ser seu assassino. Mas é irônico, né? Ele não teve nenhum medo e não pensou 2 vezes na hora de matar seu irmão. Ele chamou seu irmão pro campo e foi lá e matou, a sangue frio, com total maldade. E agora que ele tava com medo de morrer, né? Mas a gente vai observar como Deus ainda é misericordioso até com o pior dos pecadores, né? Gênesis, capítulo 4, versículo 15 ao 16 diz assim: O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferissem qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Antes de ir para os pontos, uma coisa interessante. Então, o próprio Deus sabia que realmente havia um risco em potencial de alguém querer matar Caim, porque a natureza assassina, né,
já fazia parte da natureza humana, a conduta assassina, né, a capacidade assassina, a disposição assassina de matar outro ser humano, já fazia parte da natureza humana. Então isso seria amplificado para as próximas gerações e a gente vai ver num dos descendentes de Caim, lá na frente, né, que chama Lameque, né. Depois eu vou tratar disso aí. Mas olha só que interessante. Então havia a possibilidade realmente de Caim ser assassinado. E Deus fala, não, vou colocar um sinal em você, para que quem vê esse sinal não faça nada para você, tá ok? Olha só Deus mostrando de graça e misericórdia para uma pessoa que acabou de matar seu próprio irmão, para uma pessoa que não respeitava a Deus, que afrontava a Deus, e Deus ainda se propôs a preservar sua vida, a não permitir que ele fosse assassinado, né? E Deus ainda colocou, né, uma sentença de que quem matasse ele ainda, né, tentasse matar ele ainda, tentasse não, de fato matasse, ia ser 7 vezes, como tá aqui no texto, né, 7 vezes castigado, né? Então, o castigo ia ser amplificado para esse que poderia cometer o assassinato. Mas quanto mais castigo, quanto mais mandamento, mais pecado também. Parece que uma simetria, né? Parece que os mandamentos do Senhor, no final das contas, como diz Paulo, é bom, o mandamento do Senhor é bom e justo, mas por causa da carne, isto é, por causa da natureza pecaminosa e egoísta, aquilo que é bom acaba se transformando em algo que, em vez de inibir, aumentar mais ainda, fomentar mais ainda a cobiça, a raiva, o ódio e todos os tipos de sentimentos ruins, que são os efeitos noéticos do pecado, né? Os efeitos do pecado na mente. Então, 3 pontos desse texto que eu quero destacar aqui é, primeiro, Deus tem misericórdia de Caim e coloca um sinal de proteção nele, para que ninguém o matasse. Segundo ponto, morte só gera morte, ciclo da violência. Mas a gente pode observar aqui um ciclo da violência, porque Caim estava com medo de morrer. Isso indica que esse ciclo de assassinatos na sociedade humana ia aumentar cada vez mais, iam se multiplicar, ia se proliferar. E Deus estava colocando leis ali para, digamos assim, leis, evidentemente, para inibir, não para anular completamente. Porque para que o ser humano deixe de ser um ser assassino, ele teria que ter seu coração mudado, teria que receber o Espírito Santo, teria que nascer de novo, que é assunto para um vídeo futuro, né? Um novo nascimento, a regeneração, né? É uma doutrina bíblica, mas que eu não vou tratar agora. Aqui não tem regeneração, aqui tem leis, e essas leis não são capazes de impedir que o ser humano continue cometendo atrocidades. Então a morte ia ser cada vez mais comum, principalmente naquela sociedade pré-diluviana, né? A sociedade ali que começou com Caim. Terceiro ponto, leste do Éden. Caim sai definitivamente da presença de Deus. E aqui a gente vê Caim indo para o leste, e lá ele vai edificar uma cidade, a leste do Jardim do Éden, a leste do Jardim do Éden, a leste do paraíso, a leste da comunhão com Deus, a leste da presença de Deus. Caim sai definitivamente da presença de Deus, né? É aqui o resultado de toda a vida de Caim, que finalizou com ele saindo definitivamente da presença de Deus. A partir de Caim, se nasceria uma sociedade sem Deus. Embora essa sociedade vai se desenvolver em termos de tecnologia, em termos de crescimento, em termos de um mandato cultural de multiplicar e encher a terra, mas ao mesmo tempo vai crescer em pecado, em violência, em morte, em coisas ruins, né? Em Gênesis capítulo 4, versículo 17 a 18 diz assim: E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade. E Irade gerou a Meusael. E Meusael gerou a Matusael. E Matusael gerou a Lameque. Agora eu quero destacar aqui 2 pontos desse texto, né? A cidade do diabo, né? O primeiro ponto. Caim, primeiro governador de uma cidade, sem comunhão com Deus. Então, a cidade já começou errada, já começou sem comunhão com Deus. E o seu líder, o seu fundador, era Caim, o assassino. Era Caim, aquele que afrontava e blasfemava contra Deus. Era Caim, aquele que não se importava com Deus e nem com o seu próximo, né? Porque se ele foi capaz de matar seu irmão, imagina que ele poderia fazer com qualquer um, mesmo sendo ali da descendência dele, mesmo tendo saído das entranhas dele, né? Então, Caim fundou a primeira cidade, né? Uma cidade fechada, organizada, governada por ele, evidentemente, tanto é que ele põe o nome da cidade com o nome do filho dele, né? O primogênito dele, que chama Enoque, né? E aí a gente começa a ver o desenvolvimento da sociedade, da humanidade, em termos de população e também em termos de tecnologia. O segundo ponto é geração sem comunhão com Deus. Então ali era uma geração, aquela geração de Caim, era uma geração sem comunhão com Deus, uma geração que se opunha a Deus, uma geração que não tinha nada com Deus, muito pelo contrário, era uma geração anti-Deus, né? Que coisa absurda, né? Que chega o ponto da humanidade ser contra aquele que sustenta a sua própria vida, né? Ser contra Deus é a mesma coisa que amar a morte, porque é Deus que sustenta a vida da pessoa. E se essa pessoa odeia a Deus, na verdade ela está amando a morte, ela está desejando a morte para si, porque ela não, a partir do momento que ela odeia aquele que sustenta a sua vida, né, é como se fosse uma casa num alicerce. O alicerce é Deus, você é a casa, mas você não gosta desse alicerce e ignora esse alicerce. E para você esse alicerce deveria deixar de existir ou sair dali. Aí esse alicerce sai, a casa desmorona, né, e você morre no meio dos destroços. Se é que você não entendeu, eu tentei fazer uma colocação assim, não sei se ficou legal, mas enfim. Em Gênesis capítulo 4, versículo 19 ao 22 diz assim: E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zila. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Exila também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noemi, né? E a gente observa aqui que a sociedade continua se desenvolvendo em termos de população, mas agora a gente observa também o crescimento tecnológico dessa sociedade, né? Para quem acha que nos tempos pré-diluvianos a sociedade era ignorante, era tola, não tinha tecnologia, a gente vê nesses textos aqui que a tecnologia antes do dilúvio se desenvolveu naturalmente também, porque fazia parte do mandato cultural, né? Deus ia dar capacidade para o ser humano de se desenvolver nesse sentido também, tecnológico, de criar ferramentas e criar coisas que facilitassem a sua sobrevivência, embora com oposição da própria criação, né? Mas a gente observa aqui 3 pontos desse texto que eu acabei de ler. O primeiro, quebra do mandamento de Deus para o casamento, né? E também o adultério. Aqui vemos o primeiro homem a ter um caso poligâmico, né? Ele teve 2 mulheres, né? Ada e Zila. Quebrando completamente o plano original de Deus. O plano original de Deus é o quê? Um homem para uma mulher, né? E não um homem para várias mulheres ou uma mulher para vários homens. Então a gente observa aqui que Lameque, descendente de Caim, quebra
a origem do mandato cultural de Deus, quebra o mandamento de Deus para com o relacionamento. Daí a gente vê as consequências já no casamento, na família, né? O homem, e detalhe, né? Tratando as mulheres como se fosse um objeto, que ele pudesse ter vários, como se fosse algo que ele pudesse colecionar, né? A mulher começava a perder ali, nessa sociedade, determinado o valor que ela tinha originalmente de ser a parceira do homem, ela passa a ser apenas ali alguém que serve para satisfazer as necessidades sexuais do homem e ao mesmo tempo ali dar uma demonstração de poder, né? Porque naquela época, por causa como é o nome do cidadão aqui? Por causa de Lameque, né? Deu origem à poligamia, os relacionamentos, né? Onde um homem que tivesse várias mulheres, isso virou um status, né? Porque quanto mais mulher indica que o homem ela tinha um status muito maior, porque ele tinha condições de sustentar todas essas mulheres. E o próprio Salomão, né, foi o rei até disso aí, né? Ele não foi só o rei de Israel, ele foi o rei no sentido de status, de ter várias mulheres que indicavam que realmente ele tinha um poderio econômico grande, porque para sustentar um monte de mulher tem que ter muito dinheiro. E isso passa para os olhos de quem observa que o cara tem poder, que o cara tem status. Naquela época era assim, era comum esse tipo de pensamento que se originou aqui com Lameque, que tinha duas mulheres, quebrou a regra do casamento que Deus tinha estabelecido, e aí começou a tratar a mulher ali como se fosse um meio de status e de fama para mostrar o seu poder, para mostrar a sua posição, tratando as mulheres como meros objetos, né? E também como procriadoras da sua espécie, nada mais, não como uma parceira para andar do lado ali. A gente vê a decadência que se originou no Éden, que aqui já estava cada vez pior, né? Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, a poligamia, como eu disse, né? O harém, né, se originou aí com Lameque. Costume que começou com Lameque, e como eu disse, chegou lá em Salomão, e até hoje, nos nossos dias, lá em países do Oriente Médio, ainda tem esse costume, principalmente aqueles que se baseiam naquela religião, na religião islâmica, né? Eles praticam esse tipo de coisa, praticam poligamia, né? Só que isso não é o plano original de Deus, isso aí é tradição de homens, né? Dos próprios homens. Mesmo homens santos de Deus, né? Vou por Davi, também foi polígamo, né? Ele teve várias mulheres. O próprio Abraão, né? O pai da fé, teve várias mulheres. Depois de Sara, ele teve várias mulheres. Você pega Jacó também, né? Li, Raquel. O único ali dos patriarcas que, não teve, que foi fiel à sua esposa e só teve sua esposa foi Isaac, né? Que teve somente ali Rebeca. Mas a gente vê que é uma constante também no meio do povo de Deus. Mas ali era uma tradição dos homens, tá? A tradição dos homens que Deus aqui, digamos assim, né? Que Deus tolerara. Mas foi o homem que colocou isso aí. Não quer dizer que Deus concordava. E trazia consequências. Quando o homem tinha mais de uma mulher, ele sofria consequências com relação a isso. Só ler a história de Jacó, que você vai entender o que eu tô falando, né? O conflito que era dentro lá por causa da rivalidade entre as mulheres pelo seu marido e pra tomar ali a atenção do seu marido, entende? Então a gente observa o estrago que estava fazendo, né? E o fato de Deus não ter, por exemplo, tratado Davi e outros polígamos como eles mereciam, é mais pela graça e misericórdia, mas não quer dizer que Deus concorda. O próprio Jesus confirmou, quando ele falou para os fariseus, que o casamento é entre um homem e a mulher. Deus fez macho e fêmea. E o casamento é entre um homem e uma mulher, e não era para ser separado esse casamento, né? O casamento era indissolúvel, é indissolúvel aos olhos do Senhor, né? Embora Jesus colocou uma exceção ali, Paulo também colocou outra exceção lá nas suas cartas aos Coríntios, mas o casamento, em tese, é para ser indissolúvel, não é para ser separado pelo homem. Mas as tradições dos homens acabam sempre afrontando a lei de Deus, sempre contrariando as leis de Deus, e isso faz parte da natureza humana, né? No estado pecaminoso que ela se encontra. O terceiro ponto, desenvolvimento da sociedade sem Deus, cultura e tecnologia. E a gente pode observar três coisas que se desenvolveram nesse texto que eu li. Jabal, né? Era o representante ali da pecuária, né, da criação de gado. Então a gente vê que a criação de gado se tornou uma prática cada vez mais comum até hoje. Então, evidentemente, a humanidade pratica a criação de gado. A pecuária é uma coisa, além da agricultura também, é uma coisa comum até nos nossos dias. Jubal, música e arte, né? Ele foi o criador ali dos primeiros instrumentos musicais, representante da música e da arte. Então a gente também vê a arte e a música também se desenvolvendo naquela sociedade sem Deus. E a metalurgia, né? Que começou com o Tubal-Caim, né? Que também se desenvolveu na sociedade daquele tempo. Então a gente observa que a sociedade foi se desenvolvendo, mas também sem Deus, se afastando cada vez mais de Deus, né? Porque o seu fundador Caim já começou a afastar de Deus. E assim as coisas continuaram. Então a gente vê que a sociedade se desenvolveu sem Deus, né? Pecuária, música e arte e metalurgia, né? A gente vê a sociedade pré-diluviana se desenvolvendo, mas cada vez mais afastada do Senhor, né? Na verdade, nem já tinha o Senhor, digamos, na mentalidade deles, né? Para eles, Deus não existia, entre aspas, né? Em Gênesis, capítulo 4, versículo 23 ao 24, diz assim: E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila: Ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar, melhor dizendo. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7, né? Aqui a gente pode observar 2 pontos interessantes desse texto. O primeiro, sociedade sem Deus se torna uma máquina que produz alimento para o diabo, que é a morte, né? O pó da terra. Então a gente observa que nesse discurso de Lameque, esse discurso acalorado de Lameque, que ele parece que na cabeça dele fez a coisa mais justa do mundo, que matar uma pessoa que feriu ele, ou outra pessoa que pisou nele, né? A gente, lógico, essas pessoas que feriram e pisou nele não estavam corretas nas suas atitudes, né? A gente também não sabe o que originou, mas a gente sabe uma coisa, que o comportamento em sociedade, a convivência entre os seres humanos, estava acontecendo esse tipo de coisa. Um ferindo o outro pisando no outro e o outro matando. No caso, Lameque foi lá e matou os dois, né? E ele coloca isso como se fosse algo correto, né? A mentalidade de uma sociedade sem Deus, que justifica a morte de outras pessoas como se fosse algo corriqueiro e normal. Mas isso é resultado do que começou lá no início com Caim, quando ele matou seu irmão. E mais ainda, começou lá no início com Eva e Adão, no paraíso. O segundo ponto à medida que a sociedade sem Deus se desenvolve, a violência e a morte também aumentam. Então, a gente observa aqui que Lameque falou que se Caim ia ser vingado 7 vezes, ele ia ser vingado 70 vezes, ou seja, um aumento de mortes, né? Que era 7 foi para 70. Isso indica o quê, né? O 7 geralmente é um número que indica plenitude, completude na Bíblia, né? E aqui é no sentido negativo, que as mortes se aumentariam cada vez mais, se multiplicaria cada vez mais. E isso o diabo adora, né? A morte faz parte da sua refeição. Enfim, esse foi mais um vídeo, o segundo vídeo da série A Decadência da Humanidade. Essa aqui é a parte 2. Em breve estarei gravando a parte 3 e postando. Mas foquei mais em Caim, onde a sociedade se desvirtuou completamente dos caminhos do Senhor, se afastou completamente, rompeu a sua ligação com Deus completamente, e as consequências disso, né, como eu já narrei aqui desde o começo desse vídeo. Então, eu espero que eu tenha sido claro.
E até o próximo vídeo e